Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo de número 10. Mateus, capítulo de número 10, e os versos de número 2 e o verso de número 3. Mateus 10, 2 e 3. Louvo a Deus por esta oportunidade e pela confiança do nosso pastor presidente em poder ministrar a palavra do Senhor nesta noite de culto, de ensino da palavra. Mateus 10, 2 e 3. Diz assim o texto: Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Amém. Somente esse texto, os irmãos podem tomar assento. Muito obrigado a todos pela recepção. Meus irmãos, hoje, se eu pudesse colocar um tema nesta palavra, nesta noite, eu colocaria uma escolha improvável. Mateus, ele era um dos 12 apóstolos do Senhor, cujo nome aparece em 7º lugar na relação de Marcos, no capítulo de número 5, o verso 18, e em Lucas, no capítulo de número 6, versos 14 e o verso de número 15. Na relação do próprio Evangelho em que leva o seu nome, ou seja, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo escrito por Mateus, Mateus aparece em 8º lugar na sua listagem. Assim também como em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e o verso de número 13. Além da presença do seu nome nessas relações, apenas 2 episódios estão relacionados diretamente com Mateus. O primeiro episódio nós podemos ver que é a sua chamada, quando ainda sendo um coletor de impostos nas proximidades de Cafarnaum. E é bem provável que Mateus estava a serviço de Herodes, o tetrarca, que era o governante de 1/4 de uma região. Então Mateus, por ser publicano, evidentemente que seria uma pessoa culta. Os publicanos eram pessoas cultas, não eram qualquer um que era chamado ou separados para ser pessoas publicanas, coletores de impostos. O segundo episódio que nós vemos diretamente ligado a Mateus é a festa oferecida, agora sendo por Levi, mas também conhecido como Mateus, para a qual muitos publicanos e pecadores foram convidados. E isso está registrado em Lucas, no capítulo de número 5, verso de número 29 ao verso de número 30. O nome Levi não aparece nas relações dos apóstolos, e nenhum dos evangelhos usa o nome de Levi. Mas, no entanto, ele é identificado ou pode ser identificado como o Mateus, por ter recebido o mesmo chamado de Jesus quando ainda sendo coletor de impostos. Ou seja, em um texto de Lucas e no texto de Marcos, Marcos 2 e 14, a Bíblia vai se referir à chamada de Levi,
Mas em Lucas 5:27 também o texto se refere a Levi, a chamada de Levi. Mas Mateus e Levi são os mesmos personagens, se tratando da mesma chamada. Evidente que Mateus foi chamado ainda quando sendo coletor de impostos, da mesma forma, Levi foi chamado sendo um coletor de impostos. Levi era um nome que foi dado para que fosse separado assim, e um nome judeu para Mateus. Por isso, nas três listagens, tanto Mateus 9:9, Marcos 2:14 e Lucas 5:27, quando há a chamada de um coletor de impostos, esta chamada está se referindo à mesma chamada de Mateus. Mateus e Levi são os mesmos personagens. Se sabe pouco a respeito e as características de Mateus, muito pouco, como se sabe bastante dos outros apóstolos, como nós temos diversas informações a respeito de Pedro, a respeito de João, a respeito de outros apóstolos. De Mateus não se há muitas informações ao seu respeito, mas mesmo não havendo tantas informações a respeito da sua personalidade ou de como Mateus exercia a sua função ministerial, nós podemos extrair dos textos sagrados, tendo poucas informações, grandes ensinamentos a respeito de Mateus. A respeito do perfil de Mateus, nós vemos que ele era um homem, um apóstolo humilde. E ele era, além de ser um apóstolo humilde, ele era um apóstolo retraído, que se colocou em segundo plano ao longo do seu extenso relato de vida e do ministério de Jesus. Por quê? Porque Mateus, ele não ficou falando de si mesmo. Mateus, ele não descrevia do que era ele próprio, ou daquilo que era, e fazia menção a ele mesmo. Mateus, ele fez questão de registrar inúmeros milagres de Jesus, e na maioria dos textos ele foi fiel em registrar no maior tempo a respeito de Jesus. Em todo o evangelho que leva o seu nome, nós vamos ver Mateus mencionando o seu nome em apenas duas ocasiões. No dia que ele foi chamado por Jesus, em Mateus capítulo de 9, versículo de número 9, e no dia quando ele apresenta no versículo de número 3 do capítulo 10, o qual nós lemos, que ele apresenta a lista dos apóstolos. Ele não perdeu tempo falando de si mesmo, porque o seu objetivo principal de relatar era a respeito de Jesus. Aqui nós aprendemos uma grande lição. Tem gente que gosta de falar de si mesmo e de apresentar a si mesmo, e perdendo tempo de falar de Jesus. Mas aquele que é fiel ao Senhor, ele gosta, ele prefere deixar todo o tempo para falar a respeito de Jesus e nada de si mesmo. Nós vemos a chamada no capítulo de número 9, versículo de número 9, quando Jesus chamou Mateus, ele era um coletor de impostos, um publicano, e essa é a última qualificação que poderíamos esperar de encontrar em um homem que fora sido escolhido por Jesus para exercer um ministério, para exercer uma função ministerial. Essa seria a última qualificação, para que nós esperássemos que viesse então a surgir um homem que seria um dos grandes ou um dos maiores líderes da igreja, começando a relatar os feitos de Jesus e descrevendo o que Jesus estava fazendo no decorrer da sua vida terrena, do seu ministério. Mas por que dizer que essa qualificação de coletor de impostos, então seria uma das
piores ou a menos esperada entre os discípulos e entre os apóstolos escolhidos por Jesus. Porque os coletores de impostos, eles eram as pessoas mais desprezadas de Israel. Os coletores de impostos eram as pessoas mais desprezadas de Israel. Elas eram as pessoas mais odiadas, mais rejeitadas por toda a Judéia. Você vai lembrar que quando Jesus está passando em uma certa região, em que de repente desce um homem, ou um homem, melhor dizendo, ele sobe em uma figueira. E quando Jesus está passando por debaixo daquela figueira, que ele vê Zaqueu em cima daquela figueira, ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. De repente as pessoas que estão à volta, que vê Jesus conversando com Zaqueu, que era chefe dos publicanos, já começam a argumentar-se, levantar-se contra essa ocasião que Jesus estava se referindo. Por quê? Porque ele era odiado. Os publicanos, os coletores de impostos eram odiados. E eles começaram a dizer: mas como assim? Como pode Jesus, como pode esse homem que se diz ser um santo homem de Deus, querer entrar na casa de um publicano? E começaram a chamar Zaqueu de ladrão, tentando impedir de que Jesus não fosse na casa de Zaqueu. Porém, Jesus foi na casa de Zaqueu. Além de ir, ele trouxe salvação para aquela casa. Glória ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Eles eram odiados, eram rejeitados por toda a Judéia, eram considerados dignos de total desrespeito, de total desprezo, mais até que os herodianos, que eram judeus leais a dinastias de Herodes, eram mais rejeitados até do que os próprios soldados romanos que estavam ali ocupando o território de Jerusalém, de Israel. Os publicanos eram um homem que compravam do imperador romano o direito de cobrar impostos. Então eles compravam o direito de cobrar impostos, e alguns deles passavam a extorquir o povo o dinheiro para encher os cofres romanos e também encher os seus próprios bolsos. Então, por isso, com frequência, arrancavam dinheiro das pessoas à força e muitas vezes através dos seus próprios capangas, que andavam em grupos para aqueles que não pagavam os impostos corretamente, extorquindo assim então, e até muitas vezes usavam da força, da violência. Quase todos os cobradores de impostos, quase todos os coletores de impostos eram desleais, desonestos, odiosos e sem princípios. Aí nós vemos o resultado da chamada de Mateus. Após registrar sobre que o convite que Jesus havia feito a ele, Mateus ele prossegue dizendo a respeito de um banquete que foi realizado após ele ter um encontro com Jesus. Aleluia! E a Bíblia diz que muitos publicanos e pecadores foram convidados. Coloca para mim Mateus capítulo de número 9, o verso de número 10, por gentileza. Muitos publicanos, e aconteceu que estando ele em casa assentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Podemos ver em Mateus as características de um verdadeiro evangelista, pois Mateus ele fez questão de, após receber o chamado de Jesus, trazer as pessoas que estavam no seu convívio para
também conhecer Jesus. Ele não se ateve a Jesus apenas para si, mas ele fez questão de dizer: eu conheci Jesus, ele me chamou, da mesma forma que agora eu tive um encontro com ele, eu quero que as pessoas à minha volta também conheçam quem ele é. Lucas relata que foi um enorme banquete que Mateus ofereceu em sua própria casa em homenagem a Jesus. Mateus chamou seus colegas publicanos e outros excluídos da sociedade para oferecerem a Jesus um banquete. Mas por quê? Porque certamente Jesus não tratou nenhum deles como os outros tratavam. Aleluia. Jesus não tratou Mateus, sendo um coletor de impostos, como os outros tratavam, como os demais judeus tratavam, como os demais irmãos ali eles tratavam. Mateus, ele deve ter dito naquele momento, quando ele teve um encontro com Jesus: venham conhecer alguém especial que não me tratou como todos me tratam. Ele não me xingou, ele não me amaldiçoou, ele não me excluiu, ele não me odiou, ele não me desprezou, ele me chamou para ficar perto dele e para caminhar com ele por onde ele andar. Ele quer que eu esteja com ele. Ele, diferente de todos os homens que eu conheço, ele me tratou diferente. Aleluia. E ele faz o convite: então vocês também precisam conhecer ele, porque ele vai tratá-los de forma diferente. Vocês não serão odiados por ele. Aleluia. Publicanos e os pecadores. Nenhum fariseu queria esse povo por perto. Nenhum religioso queria esse povo por perto. Mas Jesus disse: vem para cá, publicano, que a partir de hoje você vai andar comigo. Eu vou mudar a sua vida, a sua história. Aleluia. Eu vou te transformar em um evangelista. Aleluia. Vem para cá, publicano. Enquanto todos te odeiam, todos te rejeitam, vem para cá, eu te abraço hoje, e através da tua vida eu vou fazer uma missão. Aleluia. Aleluia. Quando todos desprezavam, Jesus amou. Quando todos odiavam, Jesus estendeu a mão. Quando todos rejeitavam, Jesus abraçou. Quando ninguém queria perto, Jesus aproximou-se. Aleluia. Quando ninguém estendeu a mão dizendo: vem comigo, Jesus disse: caminhe comigo, que a partir de hoje eu te faço um discípulo. Aleluia. Aleluia. Assim como Filipe e assim como André, o primeiro impulso de Mateus, depois de seguir, de ter um encontro pessoal com Jesus, e depois de seguir a Jesus, foi levar os seus amigos a Jesus. Aleluia. Filipe levou Natanael, e André levou Pedro. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Mateus, ele faz questão de convidar todos os seus amigos coletores para conhecer aquele que não rejeita ninguém. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Mateus, ele estava tão empolgado em ter encontrado o Messias, que ele desejava apresentá-lo para todos quantos Mateus conhecia. Ele fez questão de apresentar a Jesus, e é por isso que o texto diz que ele faz um grande banquete, para que o maior número de pessoas possíveis caibam na mesa. Aleluia, glória ao nome de Jesus.
Mas por que no texto diz que Mateus convidou apenas os coletores de impostos e os pecadores, outros indivíduos que eram desprezíveis no meio da sociedade? Porque esse era o único tipo de gente que conseguia estar próximo a Mateus. Porque ninguém gostaria de estar próximo de um coletor de impostos. É o famoso queimar o filme. Não chega perto de mim não, senão você vai queimar o meu filme. E Mateus estava nesta condição. Então por isso que no banquete que ele está agora oferecendo, está apenas os publicanos e também os pecadores. Eram os únicos que se relacionavam com o homem como Mateus. Ninguém queria Mateus por perto. A maioria eram coletores de impostos e os tais encontravam-se na mesma categoria das próprias meretrizes. Coloca para mim, por gentileza, Mateus 21 e 32. Eles estavam no mesmo nível das meretrizes, porque João veio a vós no caminho da justiça e não os crestes, mas os publicanos e as meretrizes creram, estão no mesmo nível das meretrizes. Olha só a colocação aonde eles estavam, e é por isso que ninguém queria estar perto de Mateus. Aleluia! Para um judeu como Mateus, ser um cobrador de impostos, isso era ainda pior. Era ainda pior, porque essa ocupação o transformara em um traidor da sua nação, um traidor da sua pátria. Todos tinham ele como um traidor e ninguém queria Mateus por perto. Ele era merecedor de total desprezo, segundo a tradição dos judeus. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Provavelmente Mateus também era um excluído religioso, que talvez não podia nem participar dos cultos no templo. Quando ele chegava era enxotado. Ele não podia, antes de ter um encontro com Jesus, provavelmente quando ele chegava no culto, aleluia, no templo, que é o local de união e comunhão, eles eram quem afastavam Mateus, proibido de entrar no templo. Sendo assim, os seus únicos amigos eram criminosos, prostitutas, escórias da sociedade. Aleluia! E foram exatamente esse tipo de gente que Mateus faz questão de preparar um grande banquete e chamar todos aqueles que ninguém queria por perto. Vem os pecadores, são vocês mesmos que eu tenho perto de mim? Então vem, porque assim como ele não me rejeitou, eu tenho certeza que ele também não vai rejeitar a vocês. E isso foi tão sério, porque os fariseus ficaram furiosos. Lucas 5:30, por favor. Olha o que o texto diz a respeito do banquete com os pecadores e os publicanos. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e com pecadores? Aleluia, porque comeis e bebeis. Olha o problema da religiosidade, rejeitando a minoria, as escórias da sociedade, enquanto Jesus está dizendo: deixem eles entrar, a mesa está preparada, aleluia. Hoje eu mudo a vida deles, porque hoje eles têm um encontro com a porta. Aleluia, coloca o verso 31 por gentileza.
E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. 32. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Aleluia. Enquanto eles estavam querendo arrumar um argumento para acabar com a alegria daquele banquete, dizendo: mas como assim? Ele não é o homem santo, como ele pode sentar com os pecadores ou com os publicanos? Porque quando os fariseus veem Jesus assentado com os rejeitados, as escórias da sociedade, eles vão questionar os seus discípulos, porque pela tradição lógica, aleluia, da religião dos judeus, Jesus jamais poderia estar assentado numa mesa como esta, porque quando Jesus está sentado em uma mesa como esta, segundo a tradição e o costume dos judeus, ele se iguala na mesma altura, aleluia, isso o igualaria aos demais, isso o rebaixaria ao mesmo nível, isso era impossível que acontecesse segundo a tradição dos judeus, aleluia, mas ele desce, aleluia, para salvar. Jesus desce, aleluia, ele desceu para salvar o pior, o mais vil que seja o pecador, desde que haja arrependimento, aleluia. Jesus não se importa, aleluia, glória a Jesus. Eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de remédio, mas os doentes, os pecadores, eles precisam que chegar ao arrependimento. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. E quando os fariseus começam a questionar, murmurando a autoridade de Jesus diante do cenário, eu imagino os discípulos olhando para eles e dizendo assim: não, vocês não entenderam nada, vocês não perceberam nada, ele é diferente, aleluia, ele é diferente de tudo que vocês conhecem, aleluia, ele ama quando todos desprezam, ele abraça quando todos rejeitam, ele estende a mão quando todos afastam, aleluia, ele quer perto quando todos querem longe, aleluia, ele escolhe quando ninguém escolhe, aleluia, ele chama quando ninguém chama, aleluia. Assim estávamos nós perdidos, meu irmão, uma sinceridade cai entre nós, nem você se escolheria, nem eu me escolheria. Seja sincero para você mesmo, você que conhece essa carne, essa natureza caída que está ainda em você, que você sabe exatamente quem você é. Diz um certo pregador, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ou Spurgeon, como alguns dizem por aí, ele disse assim: não fique triste quando alguém fala mal de você, porque você é muito pior do que eles pensam. E isso é uma realidade, irmão. Se nós fôssemos olhar para nós mesmos, nem nós nos escolheríamos, mas a graça de Deus, mas a graça de Deus nos alcançou quando ninguém queria perto. Tem gente aqui que foi rejeitado pela mãe, tem gente aqui que a família desprezou, tem gente aqui que o pai nem quis, aleluia, talvez nem quis registrar, eu não quero, ou mesmo que registrou, não deu uma atenção sequer, mas o Rei dos
cores, não se importou com quem você era, com quem você se tornaria, mas Ele estendeu a sua mão do alto céu, te alcançou com a graça e com a misericórdia, e olha você aqui nesta noite. Olha onde você está aqui nesta noite. Sabe o que é isso? Uma escolha improvável. É uma escolha improvável. Eu me lembro quantas vezes em uma festa com alguns amigos, ou até mesmo em alguns locais, talvez alguém passou por isso aqui, nós íamos para o banheiro, tirava um pouco de cocaína do bolso, pegava um caderno, alguma coisa de superfície lisa, colocávamos ali, fazia com um cartão de crédito ou qualquer tipo de coisa ali, uma carreirinha e puxava com uma cédula de dinheiro. Talvez quantos aqui fizeram isso como eu fiz? Quantos aqui estavam nas drogas, no crack, na maconha, na cocaína? Quantos aqui estavam na prostituição, vivendo de um lado para o outro, não tinha nada de perspectiva de melhora de vida? Quantos aqui, aleluia, ignorados, jogados na sarjeta, na bebida, na pinga, na cachaça, andando bêbado, sabendo nem aonde ia dormir, porque não tinha nada de perspectivas de vida, mas o Senhor Jesus, aleluia, o Senhor Jesus, aleluia, Ele te alcançou, uma escolha improvável. Quando ninguém te quis, Ele te viu. Quando ninguém te queria, Ele te quis. Quando ninguém estava se preocupando com você, a graça de Deus, aleluia, te alcançou. Aleluia. Quando ninguém te quis para perto, a minha própria família dizia assim: vixe, aquele ali não tem jeito para ele não. Coitada da Vilma, que é a minha mãe, coitada da Vilma, vai perder os filhos tudo para as drogas, vai perder o filho tudo para o alcoolismo. Ia mesmo, mas um dia a graça, num culto de quinta-feira, aleluia, com poucas pessoas na igreja, aleluia, uma jovem por nome Tâmara, eu estava sentado lá no fundo da igreja, e eu fui naquele culto meio que quase obrigado, aleluia, mas eu fui naquele culto, e de repente, aleluia, essa jovem por nome Tâmara, ela começa a cantar um hino que na época ele era um hino que tinha acabado de estourar, e ele dizia assim, um hino da Aline Barros: como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu estava lá no último banco, mas ela cantando esse hino foi como uma flecha que acertou o alvo. Quando eu menos esperava, eu já estava na frente do altar, de joelhos dobrados, com as lágrimas derramando sobre o meu rosto, de joelhos clamando por misericórdia e perdão do céu. Aleluia, sabe o que é isso? Ninguém queria, mas Ele me quis. Ninguém te queria, mas Ele te quis.
rejeitado, mas Ele te encontrou, escondido, mas Ele te achou, e a graça de Deus está aqui nesta noite, para te dar um abraço e dizer: meu filho, minha filha, eu te amo, e quando todos te rejeitam, eu te abraço. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu sinto a graça de Deus aqui neste lugar. Eu sinto a graça de Jesus aqui nesta noite. Aleluia, você não sabe, mas a pessoa que está do seu lado pode ser a maior ganhadora de almas que Deus irá levantar neste ano. Aleluia. Você não imagina, quem está do seu lado pode ser a ferramenta fundamental que Deus vai usar para impactar a cidade de Naviraí. Ai, como é a série alabai, oremecalabarra cheve alabaia. Aleluia, eu quero saber se tem alguém nesta noite que ouviu esta palavra. Em tempo oportuno, a graça quer te dar um abraço nesta noite. Aleluia, quando todos te rejeitam, Ele quer você hoje. Quando todos te desprezam, Ele está dizendo: pode vir. Pode vir, eu quero você para mim. Aleluia. Aleluia, tem alguém nesta noite que quer aproveitar a oportunidade, e você quer nesta noite receber esta graça de Deus sobre a sua vida. Não deixe para amanhã. Tenha um encontro com Jesus agora. Aleluia, aproveite, 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 aproveite. Aleluia, você que foi alcançado por esta graça, não cesse de adorá-lo. Não cesse de glorificar ao nome dEle, porque Ele te encontrou quando ninguém te queria. Aramai que mahaseri alabai, arabacalabarracheve alabas. Quando todos te rejeitaram, foi Ele que estendeu a mão para você. Aleluia. Quando todos te desprezavam, quando todos te desprezavam, foi Ele quem te abraçou. Aleluia. Então não cesse de adorá-lo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Fui escolhido por ti. Aleluia. Fui A graça está aqui nesta noite. para ti. Seja abraçado pela graça de Deus. Quem sou eu? Aleluia. Glória a Deus. Eu não era a escolha de ninguém. Jamais alguém olhou pra mim. Aproveite a oportunidade que Jesus está te dando. Ele vai mudar a sua história. Ele quer mudar a sua vida por completo. Aleluia. Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Aleluia. Adore a Ele, você que foi alcançado por esta graça.
Deus que te não era salvou. escolha de ninguém. Jamais Jamais alguém olhou pra mim. Aleluia. Quem sou eu para ti? Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Uma escolha improvável, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. aleluia. Tem uma jovem vindo aqui, ó. Akamayoreme kalaba. Dekayoreme haseri alaba hashevi alabara makama. Aleluia. Aikemon joreme kalabas. Chekemon dorama haseri akalabaya. Aleluia. Escolhido vencedor. Ela está aceitando Jesus? É isso? É? Jéssica, repete para mim assim em alta voz, por gentileza. Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente da minha vida. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus. Tem festa na terra porque no céu tem festa. Aleluia. Akamarama joreme kalabai. Tem festa na terra porque no céu tem festa. Ikone amande kalabaro mehasu de kalamai. Aleluia. Improvável, improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Oh, 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 oh. Cante bem alto, diga: improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Oh, 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 oh. Estenda suas mãos para Carabacamanjorebecalabarrachuri-alabaia. Eu sinto uma graça de Deus. Nemandoreme calabaroma soreme que me haraba calaba e calabachanderebe calabaramadorebe calabaia acashuri me alaba deplacantorebe calaba e choreme hasuri
sabedoria de Deus, a graça de Deus invadiu esse ambiente. Senhor, em o nome de Jesus, a tua palavra foi pregada. Os improváveis estão aqui nesta noite. Aqueles que ninguém queriam estão aqui, porque a tua graça alcançou. Senhor, muda a história desta moça. Toda obra do diabo contra a vida dela agora cai por terra, em nome de Jesus. Todo laço seja quebrado, em nome de Jesus. Mais escolhido, incapaz, mais vencedor em ti, Senhor. Glória, glória, glória. Aleluia. Aleluia. Você pode glorificar a Deus pelo que o Senhor tem feito aqui nesta noite. O amor de Deus é o mesmo. Aleluia. Este culto nesta noite, esta palavra nesta noite, é porque o Espírito Santo do Senhor tinha um trabalho específico, uma alma específica e o nome dele sendo glorificado. Aleluia. Oh glória, aleluia. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Vamos estar orando, porque as promessas do Senhor são grandes para este lugar. A obra que o Senhor tem falado tem sido grande para este lugar. E o nome do Senhor tem sido glorificado, e a obra quem faz é o Senhor. É o Espírito Santo de Deus que vai trabalhando, que vai movendo, que vai agindo. E às vezes não entendemos, num culto como hoje, uma palavra evangelística, mas é que o Espírito Santo de Deus, aleluia, Ele é o mesmo Jesus que olhou para Mateus, olha hoje para a Jéssica, olhou hoje para mim, olhou para você, e é por isso que estamos aqui adorando a Deus nesta noite. Aleluia, glórias a Deus. Estendam as suas mãos. Nós nos resta agradecer a Deus por tudo, que Deus deu uma noite de bênção, uma noite de paz, uma semana abençoada, indo aí para o meio, para o final de semana. Que Deus abençoe a cada um. Deus abençoe a Jéssica nesta noite, que entregou a sua vida para Jesus. O Espírito Santo vai contigo nesta noite. Aleluia, te guardando e te livrando de todo mal em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. E com alegria dizemos, amém.